Olá, meu nome é Fábio e hoje nós vamos falar sobre aplicações de telhas autoportantes no agronegócio. Vamos falar de um caso bastante interessante e emblemático que foi a AgriShow em 2018, que a gente fez uma apresentação lá. Nós temos um cliente, uma construtora parceira, que queria fazer uma oferta de um galpão muito econômico. Na época, em 2018, estávamos vendendo ele por R$ 250 um metro quadrado, chave na mão, já montado, com uma montagem em 15 dias. Tá? 15 dias montaria esse galpão na fazenda, no local que fosse necessário. Tá? E o que era muito interessante? Vamos fazer uma observação. Sabe quanto custa uma colheitadeira? Uma colheitadeira custa entre 1.600.000 e 2 milhões de reais de investimento que o agricultor ali faz na colheitadeira. E ela fica trabalhando 24 horas por dia na época da colheita. Mas terminada a colheita, a máquina fica parada esperando até a próxima colheita. E fica lá 9 meses, às vezes, ela parada. Um equipamento muito caro e muitas vezes ele fica no tempo. Um equipamento de 1.600.000 e que fica no tempo e que vai se degradar. Então, o agricultor aí tinha uma opção de utilizar e de comprar essa estrutura bastante barata, uma estrutura simples, tá? Praticamente uma estrutura de cobertura, como a gente está vendo aqui nas fotos, para fazer a cobertura dessa colheitadeira. E o engraçado é que nós montamos essa obra, o nosso parceiro, a construtora, montou essa obra em apenas 5 dias lá na AgriShow. E ela é inteirinha montada com telha autoportante, tanto as colunas quanto o telhado. A estrutura de fundação é feita um baldrame bastante simples, já estruturado nos pilares feitos pelas telhas. E depois a gente faz a montagem da cobertura. Simplesmente coloca as colunas de pé e a estrutura de telhado colocada diretamente lá. E nós tivemos o desafio de montar isso uma semana antes da inauguração da AgriShow, foi quando fechou o acordo para que fosse exposto e foi feita essa exposição. E é bastante interessante pelo custo. Lembrando que numa fazenda você tem muito pouca estrutura para poder fazer a montagem. Não tem muitas vezes não tem onde os funcionários dormirem, não tem onde os funcionários se alimentarem. A fazenda não é preparada para receber gente. E também não tem muita estrutura de ferramenta. Qualquer coisa que for buscar normalmente se faltar um parafuso, se precisar precisar de um equipamento, de uma locação de um equipamento, tudo é bastante difícil numa fazenda. Então, pelo fato de ele ser bastante simples e por ele ser uma montagem barata e simples, era muito interessante para aplicação no agronegócio da fazenda. Agora nós vamos falar do segundo caso bastante interessante, que é o caso das Balsa Bertolini, um dos melhores clientes da Santo André e que, olha só, sabe o que ele faz? Ele faz cobertura de balsas com telhas autoportantes. Essas balsas, até então, elas eram cobertas com lona e você precisa de 17 pessoas para conseguir cobrir e descobrir uma balsa. Por quê? Essa balsa tem praticamente 13 metros de largura por 100 metros de comprimento. Então, uma lona bastante pesada para você fazer isso, precisa de 17 pessoas. E o que a Bertolini aí, muito interessantemente, desenvolveu? Ela desenvolveu um telhado que ele se sobrepõe um ao outro, então você abre primeiro os meios, o centro das balsas para fazer o carregamento normalmente de soja e depois você carrega a soja nas laterais. E a partir de então, eles nunca mais precisaram de 17 pessoas, porque eles automatizaram o sistema, e eles nunca mais precisaram substituir essas lonas. Agora, a grande vantagem deles é o seguinte: como essas lonas às vezes elas rasgavam, você tinha um pouquinho de infiltração de água na barcaça. E infiltrou água no grão, o grão brota. Eles tinham uma perda que chegava a variar até 3% de perda por molhamento. Quando eles começaram a utilizar a telha autoportante, a estanqueidade ficou perfeita, o tempo de abertura e fechamento reduziu muito e eles puderam fazer essa aplicação e tem hoje grandes ganhos com o transporte
dos grãos sem perda e sem manutenção de lona e com tempo bastante reduzido de carregamento. Bastante interessante esse caso, grande cliente, grande parceiro, a Bertolini já de vários anos aí com a gente. Depois que eles fizeram essa aplicação, eles fizeram todo o retrofit em todas as balsas dele e hoje eles já têm praticamente todas as balsas deles sem lona com a telha autoportante da Santo André. Excelente aplicação e por ela ser uma telha bastante baixa, ela permitiu que fizesse o telhado sem inclinação, tá? Ele é zero porque a balsa balança e a água não fica acumulada no telhado e ela permitiu que fizesse essas aberturas e fechamentos pela característica de altura, de baixa altura e permitiu que uma telha entrasse embaixo da outra e fizesse esse telhado. Bastante interessante essa aplicação. E agora nós vamos falar da terceira aplicação, entre outras que a gente tem, do caso da Aviagen, né? É uma empresa mundial de alta tecnologia que ela produz as matrizes dos frangos de boa parte do mundo inteiro e no Brasil ela é bastante. Nós temos uma indústria de aves e de produção de ovos bastante grande, de frango muito grande. E ela está presente aqui no Brasil e eles falavam para nós que eles produziam os avós das galinhas. Por quê? Eram as galinhas que iam fabricar as matrizes, que seriam as que colocariam e botariam os ovos. E portanto, é uma ave bastante cara, ela tem que tomar bastante cuidado. Essas aves até chegaram as primeiras matrizes no Brasil de avião. E o cuidado com esse produto é enorme. Ele precisa, inclusive, ter uma questão de característica de térmica, não pode variar muita temperatura para que as aves e os frangos não morressem. Então, eles optaram por fazer utilizar a telha autoportante, como a gente vê aqui nessa foto. Ela tem baixíssima inclinação, essa estrutura, o pé direito é baixo, né? E ele precisa ter baixa inclinação, para que ficasse adequado à construção e tivesse uma característica de térmica bastante importante. E eles optaram por utilizar a telha A259 da Santo André, nesse caso aqui, com bastante sucesso. Eu espero que você tenha gostado bastante dessa aplicação de agronegócio. Tá vendo como a telha tem a telha autoportante da Santo André tem uma tremenda flexibilidade de aplicações. E no próximo episódio nós vamos falar de aplicações residenciais. As telhas autoportantes não se limitam a fazer grandes obras ou agronegócio. Você pode estar utilizando ela na sua vida, no seu dia a dia, na sua residência. Quer aprender como faz isso? Assista o nosso próximo episódio. Muito obrigado.